Vamos ser francos, ainda que a verdade seja incômoda. Há uma faceta sua que foi amansada, como um lobo de coleira. Você sente isso, mesmo sem saber nomear. Percebe que uma peça fundamental está faltando. Não se trata de bens, de status ou de romance. É algo mais visceral, mais primordial, uma força que você esqueceu ou que foi condicionado a reprimir. Sempre que o impulso surge, você o desvia para o entretenimento. Disseram que isso era natural, que era inofensivo, que era parte da vida. Mas e se for uma mentira? E se essa mesma força que você dissipa tão levianamente for a chave para um potencial que você sequer consegue conceber? Isto não é misticismo superficial nem um dogma moralista. É psicologia das profundezas. É o território da sombra, do instinto, da mensagem cifrada nos seus apetites. Carl Jung nos advertiu sobre isso há quase um século, mas poucos deram ouvidos. Aquilo a que você resiste persiste. E o seu destino, caso continue a ignorar essa força, não será a autonomia, mas a apatia. Olhe-se em volta. Nota a inquietação coletiva, o vazio crônico, a ausência de um norte. Não é um acaso. É o sintoma de uma civilização que transformou a força vital em passatempo. Fomos ensinados a gastar, não a investir. A escoar, não a cultivar. Contudo, a visão de Jung era revolucionária. Essa força não é um mero impulso biológico, é a matéria-prima da psique. Se você a sufoca com medo, ela se converte em neurose. Se a esbanja sem propósito, ela o deixa oco. Mas se aprende a contê-la, a canalizá-la, você acende algo indomável, que os filósofos chamavam de chama primordial. Algo que a sociedade moderna evita, pois não consegue mercantilizar. O mais perturbador, você já provou disso. Naqueles períodos em que você se guardou, mesmo sem intenção, dias, talvez semanas de continência e subitamente uma transformação. Sua percepção se aguça, sua postura se ergue, seus pensamentos ganham foco. Você acorda com uma determinação que desconhecia possuir. Mas não ligou os pontos, julgou ser um bom dia. Não foi. Era seu poder bruto emergindo, sua libido transmutada. Jung descreveu isso com clareza cirúrgica. A energia psíquica não some, ela se converte. O uso que você faz dela molda quem você é. Já reparou como picos de genialidade, discernimento e resiliência muitas vezes surgem após fases de recolhimento? Não se trata de feitiçaria, mas de pura dinâmica da alma. Jung chamou isso de processo de individuação. A odisseia para se tornar um indivíduo completo. E essa odisseia cobra um preço. A coragem de olhar para o desejo e, em vez de atendê-lo de forma autômata, questioná-lo. Pois ali mora a sua sombra, a parte de si que você rejeita e que, por um grande paradoxo, contém a chave da sua libertação. Mas atenção, pois essa noção não traz conforto. Ela o obriga a confrontar o fato de que você tem entregue a joia mais rara que possui. A cada vez que cedeu à urgência da satisfação momentânea, você abriu mão de uma parte de si, do seu gênio, da sua soberania. Sabe o que ocorre quando você não governa seus impulsos? O mundo exterior os governa por você. Jung foi enfático. O ser que não é mestre de sua libido torna-se seu prisioneiro. E quem é prisioneiro de si mesmo é um joguete nas mãos do mundo. Vivemos numa era que não deseja indivíduos autônomos, mas sim espectadores passivos. E um espectador não delibera, apenas consome. Eis o motivo do bombardeio de estímulos constantes. Enquanto sua atenção estiver cativa no prazer fugaz, você não se volta para dentro, não desafia o sistema, não desperta. E se você optasse pela resistência, se decidisse rasgar o script que lhe foi entregue, e se usasse essa energia como combustível para um propósito maior? A proposta de Jung não é a negação como castigo, mas a transmutação como ato de liberdade. É unificar seu instinto com sua missão, converter o apetite da carne no ímpeto da criação. É deixar de ser refém das suas paixões para se tornar o maestro da sua própria existência. Isso, meu caro, não é filosofia de poltrona, é a prática na arena. É a forja da alma, a insurreição da consciência. Não uma guerra contra o sexo, mas contra a sua trivialização, contra a crença de que você é incompleto sem ele. Consegue ver o nível de codependência que isso gera? Ao se tornar servo do apetite,
todo o resto perde a importância. Mas ao aprender a manejar essa força, você se torna uma equação que este mundo não consegue resolver. Essa é a ideia que vim compartilhar hoje. Uma ideia que incomoda, mas que emancipa. Carl Jung não escrevia para os satisfeitos. Escrevia para os que sentem a urgência de uma revolução interna, para os que têm a bravura de encarar seus próprios monstros, domesticá-los e usá-los como aliados. Pois não existe soberania mais genuína do que a de quem deixou de ser refém de si mesmo. Prepare-se. O que direi agora não é para acalmar. É um abalo, um chamado, uma quebra com tudo o que você aprendeu sobre impulso, prazer e sobre sua própria identidade. Escute bem, pois esta informação não está nos manuais de sucesso rápido ou no coaching motivacional que satura as redes. Jung não se referia apenas à continência física, mas ao mecanismo psíquico da sublimação. O que é isso? É o ato de transformar um impulso bruto em alimento para uma consciência mais elevada. E isso não é esoterismo, é psicologia aplicada. A mesma força que o puxa para a gratificação imediata. Se você não a desperdiça, se não a derrama, passa a procurar novas saídas. É aqui que a mágica acontece. Essa força busca a inovação, a solução de problemas, um propósito. Você não a desliga, não a remove, apenas a direciona. E a questão crucial é, para onde a sua força vital está fluindo? Pois se não for guiada por você, ela o consumirá por dentro, manifestando-se como angústia, apatia e atos compulsivos. Jung foi direto. O que é negado nos subjuga. A sombra que você ignora vira seu karma, sim, mas também sua enfermidade. O anseio que você reprime sem compreendê-lo se torna seu maior sabotador. O ponto não é tratar o desejo como algo impuro, mas decodificá-lo como uma linguagem. Por trás de cada apetite há um recado do seu eu profundo. Ele não busca apenas o prazer, busca a inteireza, a expansão, a integração das suas partes esquecidas por convenções sociais. É aqui que surge a figura do alquimista interior. Jung defendia a necessidade de confrontar a besta interna, essa sua parte que anseia por recompensa instantânea, que demanda euforia sem esforço, que preenche o vazio com distrações. Essa besta não se mata, se doma. Se você aprende a negar o sim automático, cada vez que seu instinto grita, sabe o que ocorre? Ao reter, ao escolher não reagir como de costume, um novo patamar é alcançado. Algo se altera. A energia que se esgotaria num clímax efêmero começa a irrigar sua mente. Converte-se em lucidez, propósito, intuição e, acima de tudo, poder de escolha. Este é o ponto central. Você perdeu o seu poder de escolha. Não por deficiência, mas por excesso de estímulos. Cada vez que você obedece ao impulso, ensina sua mente a ser reativa, não proativa. E cada ato de submissão ao imediato é um passo em direção ao nada. Quer entender sua falta de foco, sua procrastinação, seu sentimento de alienação? É porque você vazou o que tinha de mais precioso, inúmeras vezes até se sentir fragmentado. Pois cada impulso satisfeito sem consciência é uma pequena traição à sua própria integridade. Agora note o padrão. O que fizeram aqueles que mudaram o curso da história? Filósofos, inventores, atletas de elite, grandes estrategistas. Todos eles, em algum momento, mergulharam em períodos de intensa concentração. Não apenas sexual, mas de toda a sua energia. Aprenderam a fechar as comportas para abrir os canais da genialidade. Viram o desejo como um guia, jamais como o comandante. Eles sentiram o silêncio ensurdecedor que emerge quando não se cede ao hábito. E o superaram. E você? Quantas vezes atravessou esse deserto? Quantas vezes encarou o desejo nos olhos sem se render? Pois aqui reside a chave que poucos querem usar. Reter não é suprimir, é acumular. É um ato de poder, é controlar a chama sem extingui-la. É compreender que cada impulso contido é poder de fogo à sua disposição. Jung foi claro. Quem domina a arte de sublimar a libido pode transformar a própria realidade. Entende a dimensão disso? Significa que a cada vez que você escolhe a disciplina, está forjando uma força que o sistema não consegue prever. Pois o sistema quer você fraco, programável, respondendo sempre do mesmo jeito. Quem retém se torna um enigma.
E um enigma é o único que é verdadeiramente livre. Mas vamos ainda mais fundo. Já ouviu falar em ânima e ânimos? São os arquétipos do feminino e do masculino que habitam em todos nós. Jung nos mostrou que, enquanto não houver um diálogo interno com sua ânima no homem ou seu animus na mulher, você projetará essa busca no mundo exterior. E como se manifesta essa projeção? Como fixação sexual, como atração caótica, como carência afetiva, como uma procura incessante por algo que você acredita estar do lado de fora, mas não está. O que ocorre é que você não aprendeu a escutar seu próprio universo interior. Você busca em outros corpos o que só pode achar na sua própria alma. Não é uma verdade cortante? A cobiça, no fundo, é o grito desesperado da psique tentando se reencontrar. E é neste ponto que a abstinência se torna um ato de rebeldia. Não por um código moral, mas para se autoconhecer. Ao interromper o ciclo externo, você finalmente começa a escutar, a decifrar, a ver. E o que descobre? Que seu anseio não era por outra pessoa, mas pela sua outra metade psíquica. Que sua busca não era por toque, mas por união interior. Que sua libido não clamava por orgasmo, mas por despertar. Isso muda as regras do jogo. Portanto, não se trata de se tornar um asceta. Não se trata de rejeitar sua condição humana. Trata-se de resgatá-la. De guardar sua energia como um tesouro, pois é o que ela é. A cada vez que você se contém, está nutrindo algo sagrado, está erguendo um santuário interno. Um lugar que ninguém pode profanar, manipular ou invadir. Você está dando à sua alma o oxigênio necessário para se manifestar. E quando ela se manifesta, poder algum neste mundo pode detê-lo. Porque você já não precisa, já não procura, já não corre atrás. Você se move com propósito, com um olhar penetrante, com um coração aceso. E isso, pode ter certeza, é percebido, é sentido. É ali que reside a autoridade verdadeira. Não aquela que se impõe, não aquela que berra. A autoridade que se ancora no silêncio, na contenção, na força invisível de quem deliberadamente trocou o prazer fácil por algo infinitamente mais poderoso, a si mesmo. E agora que você me ouviu até aqui, responda para si mesmo. Você ainda crê que isto é só sobre sexo? Ainda supõe que é sobre privação física? Não, é sobre outra coisa. É sobre soberania, sobre autogoverno, sobre tomar de volta as rédeas da sua vida, que você cedeu sem se dar conta. Pois aqui está o segredo que a maioria se recusa a encarar. Seu físico é a fachada, mas sua energia é seu reino. E toda vez que você opta por não reagir como um autômato, está reescrevendo seu próprio código, está rompendo com o condicionamento de eras, está se recusando a ser parte da manada que apenas reage, consome e existe sem saber por quê. Mas não será fácil, pois a trilha do autodomínio é solitária. Ninguém vai te aplaudir por sua disciplina. Ninguém vai celebrar seu silêncio. Ninguém irá notar a força que você está forjando até que ela se torne inegável. E quando isso acontecer, será tarde demais para os outros. Porque você já será outra pessoa. Você não será o mesmo. Seu olhar se transforma. Sua presença ganha peso. Torna-se magnética, indecifrável. Você não precisa mais de muitas palavras, nem de explicações, pois sua própria energia se comunica por você. Isso é algo impossível de simular, pois nasce de dentro, é forjado no fogo da contenção, no desejo transmutado, na sombra acolhida. Você não precisa provar nada. O mundo sente mesmo sem entender. E quando isso ocorre, não há mais retorno. Pois você experimentou o que é andar sem as algemas da necessidade. Você viu o que é não depender de nada nem de ninguém para se sentir completo. Você provou a liberdade mais poderosa que existe, a de não precisar. Então você compreende. O que te venderam como liberdade era, na verdade, uma cela dourada, cheia de distrações, com a porta aberta, mas com grades invisíveis. Grades feitas de carência, de impulso, de falta. E sabe o que acontece quando você rompe essa dependência? Sua visão de mundo se expande. O fútil já não o atrai. O urgente já não o comanda. O desejo deixa de ser o senhor para se tornar o servo. Você escolhe quando e como agir. Escolhe onde investir sua força
Decide qual batalha vale a pena. E esse grau de consciência é, em si, uma forma de iluminação. Não a de um monge ou de um santo, a de um ser humano pleno, íntegro, mestre de si. E isso sim é o bem mais raro neste mundo. Então, eu o deixo com uma questão que apenas você pode responder. Você continuará a se esvaziar em impulsos que não compreende? Ou começará a se preencher de si mesmo? Pois aí, exatamente nessa decisão, está a fronteira entre uma vida com propósito e uma vida à deriva. Entre uma alma que arde e uma que se extingue sem jamais ter tido sua própria luz. E se você me ouviu até o final, não foi por acaso. Você faz parte da minoria que está pronta para esta mensagem. Daqueles que ainda podem resgatar sua chama interior. Então faça. Que não seja apenas teoria, que se torne ação. Permita-se sentir essa força em cada escolha, em cada instante em que puder optar entre o cômodo e o grandioso, entre o passageiro e o perene. E agora, se esta mensagem ressoou em você, se ativou algo que ninguém jamais ousou tocar, junte-se a nós. Mas não por mim, e sim por você. Porque nosso objetivo aqui não é distrair, é despertar. Se você quer mais disso, se quer continuar a escavar onde a maioria tem medo, este é o seu refúgio. Deixe uma frase nos comentários. Uma que resuma tudo sem dizer muito. A chama não morre, ela se transmuta. Assim, eu saberei que você é um dos que não se satisfazem mais com o raso, um dos que estão prontos para se tornarem senhores de sua própria energia. E agora, me despeço, mas de um modo diferente do que começamos. Deixo com você um pensamento que irá ecoar na próxima vez que o desejo bater à sua porta. Não o atenda imediatamente. Olhe para ele, escute-o e se pergunte: isto me drena ou me edifica? Porque essa questão, por menor que pareça, tem o poder de reescrever seu destino. Nos vemos no próximo patamar. Ou não, a escolha é sua.